Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a minha história. Como vocês já leram no título, eu fui abusada quando eu era criança. Eu não cheguei a ser violentada sexualmente por essa pessoa, sabe? Essa pessoa não chegou a penetrar seus órgãos em mim. Porém, houve todo um acontecimento. Primeiramente, eu quero falar sobre esse assunto, sobre esse tipo de abuso, porque não foi só esses abusos que eu sofri, né? Eu pesquisei na internet, antes de vir aqui fazer esse vídeo, o que era abuso, quais eram os tipos de abuso que existia. E foi aí que eu decidi vir aqui conversar com vocês, contar a minha história, que muita gente não conhece, tá? Eu sou Laís, como vocês já sabem. Eu fui adotada quando eu tinha 1 ano e meio para 2 anos. Eu não cresci com a minha família biológica. Eu praticamente não conheço a minha família biológica. Eu conheci a minha mãe em 2016. Eu tive na casa dela, tive na casa dos filhos dela também, dos meus irmãos. Só que não tivemos um contato, tipo assim, não é um contato que ela vem na minha casa, que eu vou na casa dela, nada disso. Espera ainda, mamãe. Mas eu a conheci e elas conhecem as minhas filhas, né? Ela conhece as minhas filhas. Então, quando eu era pequena, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos. Espera aí, Antonella, para. 8 para 9 anos. Foi no ano de 2002, para ser mais exata. A minha mãe, que me adotou, que me criou, ela era evangélica, né? E ela foi enganada. Ela foi enganada porque uma pessoa que se dizia religiosa chegou para ela e disse que tinha uma revelação para dar para ela, que Deus tinha revelado que ela tinha que se casar com uma pessoa, né? Que essa pessoa tinha 4 filhas e tipo assim, peraí, Antonella, rapidinho. Não foi revelação nenhuma, foi tudo da boca pra fora, sabe? São pessoas que usam o nome de Deus para poder estar fazendo profecias falsas, para poder estar levando as pessoas ao erro, ao engano, entende? Então ela, como religiosa que ela era, ela acreditou e se casou. Ela se casou rápido. Foi muito rápido que ela se casou. Eu sei que eu conheci essa pessoa, né, no início de julho, quando foi no dia 31 de julho de 2002, a minha mãe se casou com ele. E foi aí que começou a merda na minha vida. Logo no início, essa pessoa... Logo no início, essa pessoa, ela, usando de estratégia, né, ia na minha casa e me elogiava. Nossa, você é muito organizada. Nossa, você é muito educada. E isso consegue ganhar qualquer criança, né, gente? Quando você recebe elogios e tal. Tipo, pra ganhar minha confiança, no caso. Minha mãe se casou e aí que aos poucos as coisas foram acontecendo. Não foi logo de cara, entende? Não foi logo de cara. Foi aos poucos. Minha mãe se casou, eu tinha 9 anos de idade. Eu não lembro exatamente em qual ano que tudo começou, né? Eu não vou lembrar, assim, com exatidão que ano foi. Só que, assim, eu lembro de muitas coisas, sabe? Eu lembro que eu ia na casa da minha avó e falava coisas que eu não vou dizer aqui ao pé da letra, porque eu falava pra minha avó, falava para meus tios. Inclusive eu tinha um tio que era policial e o sonho do meu tio era dar uma porrada nele, né, uma surra nele e tal, mas meu tio faleceu, infelizmente, e não acabou acontecendo, né, esse acerto de contas. Só que
eu lembro que eu morava em uma casa em Pernambués, em Salvador, e tudo aconteceu nessa casa. Esse homem, ele ia pra igreja, ele andava com a Bíblia debaixo dos braços, né? Era a melhor pessoa que existia, religioso, com a Bíblia no braço, orava, falava línguas, aquela coisa toda para poder, né, se esconder. Um lobo em pele de ovelha. E aí, gente, eu sei que tudo começou aí, né? E eu comecei a apanhar. Ele inventava coisas ao meu respeito. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas. E eu vou me lembrando aos poucos das coisas que aconteceram, né? Eu vou contar pra vocês aqui, resumidamente, alguns episódios que aconteceu. Eu era criança. Eu era uma criança altamente inocente, eu não tinha malícia, eu não tinha maldade na cabeça. E esse cidadão, ele resolveu dizer para minha mãe que eu estava na porta da escola me beijando, sendo que não era verdade. O que aconteceu? Minha mãe chegou em casa, minha mãe me deu uma surra, minha mãe me bateu, minha mãe quase me matou de porrada, rasgou minha calça, me colocou para ir pro colégio de saia. Entendeu? Porque eu não podia mais usar calça porque eu tava sensualizando na escola. Olha só, eu uma criança. E aí, no dia seguinte, ela foi na escola, ela conversou com a diretoria e ela descobriu que foi mentira. Então, gente, eu aproveito e faço uma alerta para vocês, mães. Principalmente se você tiver uma filha menina. Quando alguém fala alguma coisa do seu filho, acredite que existe as versões, a verdadeira e a que foi contada. Procure saber sempre a verdade. Procure buscar a verdade antes de você tomar qualquer decisão, antes de você bater, antes de você agredir, antes de você violentar os filhos de vocês, tá bom? Então, ela acreditou, né, como eu falei, acreditou nele, porque ele era um servo de Deus. E eu sofri na pele os tapas que eu levei. Logo depois, não lembro, não vou dizer assim exatamente o tempo que foi, a demora que foi. Eu sei que uma vez ele me mandou fazer um feijão. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos, 12 anos mais ou menos. Mandei eu fazer um feijão, eu fiz um feijão. Eu não sabia que fazer feijão tinha que escaldar a carne, eu não sabia. Eu fiz o feijão sem escaldar a carne. E o feijão ficou salgado. Só que eu era uma criança, eu não tenho culpa disso. Culpa foi de quem mandou eu fazer e não me orientou. Sabe o que foi que ele fez, gente? Ele pegou aquela panela de feijão e jogou na minha cama. Em cima de mim, eu tava sentada. Panela quente. Ele jogou em cima de mim. E aí, gente, eu tive que dormir naquela cama suja de feijão. E assim, aquilo foi um trauma muito grande, sabe? E aí, logo depois, minha mãe se separou, depois minha mãe voltou de novo, sabe? E a gente já foi morar em uma outra casa. Aí eu me lembro perfeitamente, porque eu já estava maior, eu tinha 14 anos. Ele fazia gestos altamente obscenos, gente. Ele pegava uma calabresa e ficava enfiando na boca, fazendo aqueles gestos que vocês sabem quais são, extremamente maliciosos. Ele pegava uma calabresa grande, olhava pra minha cara na cozinha, escondido sem ninguém ver. Quando eu passava, ele ficava esperando eu passar. E quando eu passava, ele fazia o gesto para poder que eu pudesse ver. Outra situação também que aconteceu, eu tomava banho e ele ficava espiando no banheiro, eu tomar banho no basculhante que tem na janela do banheiro. Essa janela não fechava, eu não tinha como fechar. E o que eu tinha que fazer? Gente, eu era uma criança, eu tinha 14 anos pra mim é uma criança. Eu tinha que tomar banho, luz apagada, para que ele não pudesse me ver, porque naquela época, naquele ano de 2009, ainda não tinha muitos celulares com lanterna, né? Foi começar depois a aparecer. E a gente não era rico, então a gente não tinha um celular bom, né? Um top de linha. E aí eu tinha que tomar banho de luz apagada. Eu
dormia em um quarto sozinha. Ele entrava no meu quarto de noite quando eu estava dormindo. Não me pergunte o que ele fez comigo, porque eu não sei se ele chegou a passar a mão em mim, se ele chegou a fazer alguma coisa comigo, porque eu tinha um sono muito pesado. Eu dormia igual uma pedra, eu não sentia, eu dormia, quando eu via já era de manhã. E eu lembro que foi logo antes da minha mãe se separar, foi logo perto, foi bem perto. Esse episódio que aconteceu, ele ficava eu antigamente eu tinha o costume de tomar banho no banheiro, né? Que eu já falei com vocês que ele ficava me olhando. Eu tomava banho no banheiro com a cortina fechada. Só que ainda assim, onde tinha o basculhante, dava pra ver dentro do banheiro quem estivesse tomando banho. Por isso que eu tomava banho de luz apagada. Eu tomava banho e ia me vestir dentro do quarto. Aí um dia eu tava me arrumando, né? Que nessa época eu fazia curso no Microlins, um curso de informática. E eu percebi que eu estava sendo observada. Quando eu olhei no buraco da porta, eu vi o olho dele me olhando. E aí eu comecei a me tremer. Oi! E eu comecei a me tremer. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um lápis e enfiar no buraco. Ele deu sorte que não agarrou no olho dele. Outras coisas também, gente, que aconteceu, quando minha mãe se separou dele, eu peguei no congelador uma macumba, né? Aquilo ali é uma macumba, um bolo de papel feito de farinha de trigo. E nesse papel tinha o meu nome escrito 7 vezes. E tinha também o nome dele escrito 7 vezes, grudado assim e embolado no congelador. E sem contar, gente, que foi o abuso que eu sofri, né? Que foi abuso sexual, foi assédio. Mas, gente, também não foram só esses, infelizmente. Além de tudo isso que eu tinha que passar, eu ouvia coisas absurdas, gente. Eu era uma criança muito feliz, muito alegre. E aí chegou essa pessoa para poder destruir a minha vida, né? Ele falava que eu era um ovo desovado no meio da estrada, que eu era um zero à esquerda, que eu não ia dar certo na vida, que a minha vida ia ser um fracasso, não dá dizer que eu ainda ia ser uma prostituta. Quando eu era criança, ele dizia que eu ia ser uma prostituta. Imagine, gente, você ser criança, você não ter culpa de nada disso, dessas pessoas serem maldosas. Eu não tive culpa, que eu fui adotada por muito tempo na minha vida. Eu não quis ter filhos, eu pensava que eu não queria ter filho, que eu não ia saber amar uma criança. Mas depois, gente, eu acabei mudando de ideia depois de um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu tinha tido uma filha e esse foi o sonho, assim, mais especial que eu tive na minha vida. E eu comecei a ter o desejo de ser mãe. Só que eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ser esse tipo de mãe que não ouve o filho, que ouve qualquer fofoca de qualquer pessoa e já começa agredindo, sabe? Eu sempre jurei pra mim que eu iria ser totalmente diferente. Só que assim, tudo isso, gente, me machucou muito. Eu era uma criança, eu não tinha culpa que eu tinha sido adotada, eu não tinha culpa de nada disso. E por que essas pessoas fizeram isso comigo, eu não consegui entender, gente. Sem contar também que não era só ele que fazia esses comentários comigo. Outras pessoas da família também diziam que eu era uma baleia rosa, porque eu tinha um sinal na testa, eu tinha um sinal aqui. O pessoal falava que eu me chamava assim, mosca na testa, me chamava de 4 olhos, né? Me chamava de dragão, que eu parecia um dragão. Me chamava também que eu era a feia mais bela, aquela da novela, aquela moça que parece um monstrinho. Eles diziam que eu era assim e eu não era assim, gente. Eu tenho fotos, eu posso provar que eu não era assim. Eu era uma criança bonita, com a minha beleza, porque cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua essência. Eu não consegui entender
porque as pessoas, elas conseguem ser tão maldosas ao ponto de ferir uma pessoa com esse tipo de comentários, com esses tipos de ato. Eu fico sem conseguir entender como essas pessoas não têm amor no coração, não têm o verdadeiro amor do Criador, porque a gente tem que amar as pessoas como a nós mesmos. Como que a gente pode fazer isso com uma pessoa, entende? Eu tentei, de todas as formas, não contar essa história aqui na internet, mas eu tenho depressão hoje em decorrência de tudo isso que eu vivi na minha vida. Eu sou portadora de fibromialgia, eu sinto muitas dores pelo peso de todas essas coisas que eu carreguei na minha vida, de todos esses comentários. Gente, eu vou falar pra vocês, é fácil falar, esquece, passou, porque não passou. A gente nunca consegue tirar a palavra que foi lançada. Aquilo que a gente fala para magoar fica. É a mesma coisa que você pegar um prego e furar uma madeira, furar uma parede. Você pode tirar o prego, mas o buraco vai ficar, a marca vai ficar. Infelizmente, eu sofro as marcas que essas pessoas deixaram na minha vida e, infelizmente, eu sou portadora de fibromialgia por conta de todos esses traumas que eu sofri na minha infância, na minha adolescência. E tá difícil, gente. Tá muito difícil. Tentar esquecer tudo isso. Tem vezes que eu esqueço. Tem muitas coisas que eu não falei aqui nesse vídeo que era como se eu tivesse esquecido. Mas do nada vem na minha mente, eu começo a me lembrar coisas que aconteceram e que eu fiz, poxa, por que isso veio na minha memória? Por que isso voltou para me assombrar? Sabe aquilo que as pessoas falam do fantasma do passado? O meu fantasma do passado são as lembranças. São as piores lembranças que eu pude ter na minha vida para carregar hoje na minha fase adulta. Eu não merecia ter vivido nada disso. Eu não merecia ter ouvido nada disso. Eu não sou perfeita, eu sou falha, eu sou ser humano, mas eu não merecia de maneira alguma ser tratada com tanto desprezo, ser tratada com tanta falta de amor, ser tratada como um objeto sexual, como um objeto de você jogar suas palavras ruins, negativas de todas as formas. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês esse vídeo para que possa ajudar vocês de alguma forma positiva, não sei, de ajudar você que está passando por tudo isso a superar tudo que você possa ter passado também, porque não é fácil. Não é fácil passar por tudo isso e você conseguir continuar vivendo, não é fácil. Só quem passou é capaz de entender como dói. É muito difícil, gente, porque quando a gente pensa que a gente tá bem, as lembranças elas vêm à tona, viu? As lembranças elas vêm à tona e elas machucam 2 vezes mais. Machuca na época em que eu ouvi e machuca hoje, que eu sou adulta, que eu sou mãe, que eu tenho filhos, que eu tenho cachorros para criar, que eu amo assim com muito amor, inclusive tá aqui comigo. O meu bebê, o meu príncipe, a mãe aqui também ciumenta, são as minhas vidas, ó. Ela pariu e eu crio os filhos dela como se fosse meu, ela também tem outro filho. E eu não queria que ninguém fizesse isso com meus cachorros. Imagine, eu sendo mãe, seria permitir que alguém fizesse isso com um filho meu. Eu acho que a gente, quando quer ter filho, tem um filho ou adota um filho, a gente tem que pensar na mãe que a gente vai ser, na pessoa em que a gente vai ser para ela, porque a gente tem que aprender a ouvir nossos filhos. A gente tem que aprender a conversar, a ouvir principalmente, porque eu sou mãe, eu sei que quando às vezes a criança apronta, a gente fica nervoso, a gente fica estressado,
Mas a melhor coisa que a gente tem para fazer é respirar fundo e segurar aquela palavra ruim que a gente quer lançar sobre aquela criança. Porque imagine como dói ouvir certas coisas, como machuca ouvir certas coisas. Então, que você que é mãe, que você que é filho, jamais cometa isso com alguém. Imagine se fosse com você, se você iria gostar de viver isso e se você iria gostar de ser assombrada o resto da sua vida por essas lembranças. Meu coração tá apertado, tá muito apertado, por eu estar desabafando, por eu estar lembrando mais ainda de tudo isso. Porque eu falar pra vocês, eu tenho sonhos à noite. Eu sonho que essa pessoa pega a minha filha e faz coisas ruins com minha filha. Eu fico desesperada, eu fico preocupada. Ainda mais que eu tenho 2 filhas mulheres, eu fico mais preocupada ainda. E, gente, por favor, vamos amar nossas crianças. Vamos amar, cuidar e proteger as nossas filhas. Principalmente se for mulher, o cuidado tem que ser redobrado. E é isso, gente. Eu fico por aqui e eu espero que a minha história possa servir de ajuda para você em qualquer coisa, sendo como mãe, sendo como filho, sendo como pessoa. Um beijo e até os próximos vídeos. Oh, pai, me dá forças, pai. Aguentar. Me dá força. Eu não tô me aguentando de tanta dor que eu tô sentindo, tanta preocupação. Eu só consegui levantar da cama agora. Eu tô com muita dor no meu corpo. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando passar por tudo isso. Por tanta preocupação. Eu não tenho vontade de levantar. Eu não tenho forças pra ficar em pé. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Por favor, me ajude. Por favor, eu não aguento mais. Pera, amor. Mas eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo de um jeito que só eu sei. Eu tô deitada, eu não pintei cabelo. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui a situação que tá meu cabelo. Olha isso. Olha isso, gente. Do lado de cá, ó. Não passa, que tá embolado. Olha isso. Eu amo meu cabelo demais. Ó. Aqui, ó. Parecendo uma bruxa.